Olá a todos, estamos vivendo um período difícil, complicado e com muitas incertezas. Isto também atinge, claro, a economia. As projeções econômicas feitas para o ano de 2020 foram abaixas, também as de 2021. E para falar sobre esse assunto, tratar sobre este tema, nós vamos conversar com o colunista de economia do jornal Movimento Online, ele que é economista, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo e também atualmente é consultor da diretoria do Banestes, o economista José Márcio de Barros. Seja bem-vindo, uma ótima noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos ouvintes do Movimento Online. É muito difícil nesse período que a gente está vivendo de que alguém possa trabalhar com previsões. Mas, de qualquer forma, os bancos, os agentes de mercado, eles precisam de ter um balizamento e as empresas precisam de trabalhar, reorientar com essa nova epidemia que está aí colocada. Um dos bancos que saiu na frente nessa revisão de suas estatísticas foi o Banco Itaú. Dentro daquelas 4 principais segmentos que a gente tem no mercado, que é taxa de juros, câmbio, dólar e PIB, que é aquilo praticamente que o Focus acompanha semanalmente, a gente vai começar aí com o PIB. Obviamente que a gente vai ter aí está previsto para a América Latina uma queda muito expressiva no crescimento, e isso não é privilégio da América Latina, isso vai ser o mundo inteiro que vai ter essa queda no seu crescimento. Para o Brasil, o Itaú, que antes previa que a gente poderia ter um crescimento em torno de 1,8%, a nova previsão é de que o Brasil vai crescer 0,7%. O próprio Banco Central já disse que o Brasil não vai crescer nada, vai ficar aí estabilizado ao redor de 0, um pouco abaixo, um pouquinho acima disso. E mesmo as consultorias internacionais já têm previsões até piores em termos de PIB, de crescimento para o Brasil. Existe uma empresa internacional de consultoria, que é a Moody's, que é de rating. Eles já estão prevendo que o Brasil tenha uma queda de 1,6% em seu produto interno bruto. Então nós estamos falando de uma retração na economia de 1,6%. Então, para PIB, todo mundo é unânime. Se nós continuarmos a ter esse movimento de queda, a gente vai ter revisão para baixo e no crescimento do país, ou seja, uma retração. Isso é muito relativo a esses números que se apresentam, mas é quase certo que a gente deva ter uma queda em forma de V, porque à medida que a gente está tendo uma queda nessa produção, e aí a indústria é um carro-chefe aí nessa queda, a gente pode ter uma recuperação muito rápida. Então bate no fundo e é uma base muito pequena, muito não considerável, então volta rapidamente. Outros economistas preveem que a gente vai ter uma queda em forma de U. Você vai cair a produção, você vai ter um freio na economia e ele vai durar um pouco mais, ou seja, em forma de U, para recuperar na frente. Outros acreditam que a gente vai ter uma queda aí em forma de L. O que seria em forma de L? Você tem uma queda e esse L, a perna debaixo do L, ela continua por um longo tempo. Eu particularmente acredito na queda que a economia vai ter em forma de V, que ela vai cair muito rapidamente, mas ela vai voltar. Tanto que a própria previsão do Itaú é que você tem um crescimento que antes era em torno de 3% para 2021, que você vai ter um crescimento em torno de 5% a 5,5% para o ano de 2021. Então, o crescimento previsto que ano que vem é bem melhor. Com relação a outro item que é muito acompanhado, que é o dólar, antes o Itaú previa que o dólar terminaria o ano de 2020 em 4,15. Então ele já fez uma nova previsão dizendo que nós vamos ter dólar a 4,60 no final do ano. Está vivendo hoje praticamente o dólar a R$5, variando nessa casa aí. Isso é até um fator que é compreensível.
a gente não tem tido entrada de investidores estrangeiros aqui. Os países desenvolvidos vão cada vez destinar menos recursos para a América Latina. E o Brasil vai fazer parte disso. Então, se as pessoas tiverem que, hoje, deixar os seus recursos nos Estados Unidos ou em algum país onde ele consiga manter, mesmo que não tenha um bom rendimento, você consegue ter uma estabilidade. Mesmo que seja para receber como rendimento 0,25, que é o que os Estados Unidos está pagando agora. Então, falamos de PIB, falamos de dólar, falando sobre a taxa Selic. A Selic, o Banco Itaú fez uma revisão de que, ao invés de 3,75, que é o nível de taxa que a gente já tem hoje, que a gente vai encerrar o ano de 2020 com 3,25. Isso quer dizer que tem aí pelo menos umas duas baixas em torno de 0,25, ou seja, uma queda de 0,5 até o final do ano, para as taxas de juros. Algumas casas não acreditam nessa queda, acham que o juro deva permanecer ao redor de 3,75. Por quê? Não significa que você tenha hoje uma queda na taxa de juros e de que os empresários, ou mesmo os consumidores, nós, pessoas físicas, famílias que a gente chama, vão querer se endividar mais. Nesse momento que a gente está, as famílias estão se poupando no consumo. Então não é uma queda na taxa de juros hoje que vai fazer com que o empresário decida construir um novo galpão, que as famílias decidam trocar o seu sofá. Então isso não é nenhuma garantia. Então alguns agentes econômicos já começam a prever que, ao invés de uma queda, como o Itaú está prevendo, para 3,25, que a gente deva permanecer com a Selic em 3,75. Um outro ponto que também a gente costuma acompanhar e que é divulgado pela pesquisa Focus toda segunda-feira é a taxa de inflação. A inflação que o Itaú previa antes era uma inflação de 3,3%. Ela fez uma revisão agora e acha que a inflação vai ficar em 2,9%. O que é isso? Por que a gente o Itaú fez essa previsão? À medida que você começa a ter uma menor demanda por produto, a inflação tende a se permanecer aí dentro de um patamar regular e considerado normal. Então, quando você tem uma demanda muito forte por produtos, você começa a ter um deslocamento na curva de preço, ou seja, quanto mais você demanda aquele bem, maior é o valor que aquela mercadoria, que aquele bem, curva de oferta e procura, né? Que aquele bem vai ter. Então, esses são os 4 principais pontos que a gente aponta dessa pesquisa, da projeção que o Itaú fez em função do coronavírus. É isso, a gente vê também a questão do V, do U, do L. Quais as variáveis que podem afetar agora na economia? Medicamentos, que os estudos comprovem que sejam eficazes no combate ao coronavírus. Tem a questão da vacina, a gente sempre fala da mão invisível do mercado e agora talvez uma mão pesada do governo com algumas medidas econômicas, com alguns aportes financeiros. Conta para a gente um pouco mais dessas variáveis, o que pode vir do fator externo ao mercado que faça a economia uma projeção melhor daqui para frente, o que pode vir aí, qual que é essa previsão possa melhorar, quais essas variáveis que são externo ao mercado, né? Bem colocado, Vitor. Olha só, o que acontece nesse momento? Por mais que o governo entre injetando recursos, dando liquidez na economia, você tem toda uma incerteza com relação vai sair um medicamento novo para combate ao coronavírus, você já vai ter uma vacina, em que prazo, em que universo? Enquanto isso recai, essa mão invisível que você falou sobre a economia, como forma de fazer com que a economia rode, que ela ande. A gente viu que isso aí no passado deu certo quando as taxas de juros estavam muito altas. Agora, as taxas de juros no Brasil, elas estão relativamente num patamar muito menor do que estavam. Então, o que a gente via um desempenho muito bom agora,
pré-coronavírus da área de construção civil, que a gente apostava que a construção civil ia retomar, a gente vai ter um freio. E a construção civil, ela é um grande empregador. A indústria automobilística, ela é outro grande empregador. E esses setores, juntamente com o setor de aviação civil, é um setor que está sendo mais penalizado com a crise que nós estamos vivendo. Nós temos cotação de papéis de Gol e Azul em bolsa que caíram praticamente 70% a 60% no seu valor de mercado, que a gente chama de valor bursátil, que é o valor que tem em bolsa. Algumas empresas de construção civil também, que são cotadas em bolsa, tiveram uma queda tremenda. Então, a gente acredita que isso vai, sim, ter esse momento de inflexão, mas ele ainda vai demorar um pouco, ou seja, nós vamos continuar tendo essa... Nós não chegamos, talvez, possivelmente, a um fundo do poço, e aí eu não estou sendo pessimista com a economia, não. Acho que a gente tem que ser bem realista. Esse é o momento atual que a gente está vivendo, é de uma total volatilidade. Quem poderia imaginar, há 6, 8 meses atrás, de que nós teríamos fundos de renda fixa que teriam taxas negativas, teriam cotas negativas em seus investimentos. Então, isso é uma questão totalmente nova que nós estamos vivendo. Os investidores que achavam que o risco estava só no mercado de ações, aprenderam agora que você também tem risco no mercado de renda fixa e até com títulos públicos. Sem precedentes, né? Essa pandemia do coronavírus que começou na China, teve o epicentro na Europa, na Itália, mas também vem afetando Estados Unidos, o mundo inteiro, né? O Brasil, tanto que a Organização Mundial de Saúde decretou uma pandemia que pode vir a ser, aí, as projeções na área médica, de que venha a ser a pior da história. E sendo a pior pandemia da história, pode ser a pior crise econômica também, ao seu ver? Eu acredito que sim. Os economistas e os livros, a história nos remete a isso, entendeu, Vitor? Uma das coisas que a gente vai viver, a previsão é de que a gente tivesse, mesmo que o governo ponha todo o seu arsenal de disponibilidade de recursos para empresas e para as famílias, a gente tem certeza de que o que vai medir essa tomada de crédito é uma coisa chamada índice de confiança. Se você não tem pessoas na rua para consumir e o empresário, ele vai ficar com medo de produzir, porque o que adianta ele produzir e a mercadoria não ter saída, né? Você não tem uma logística completa, ou seja, você não tem a distribuição, você precisa ter o produto certo, na hora certa, com o preço certo. Então, se o empresário não tiver essa confiança de o que ele produzir ele vai conseguir vender, e se o consumidor, as famílias, não tiverem certeza de que ele vai ter o emprego dele, ele vai ter renda para gastar, ele também não vai consumir, ele vai se poupar. Isso é uma coisa que você cria um círculo vicioso aí. Então, as pessoas não consomem, as empresas não produzem, o Estado não arrecada, porque, na verdade, o Estado vive de impostos, você não tem circulação de mercadoria, você não tem arrecadação de impostos. Então, isso fecha um ciclo negativo da economia, né? Então, é muito perigoso essa armadilha, esse momento que a gente está vivendo. Por isso, toda essa reação dos políticos com relação à determinação dos agentes sanitários, das autoridades do setor de saúde, porque nós não vamos passar a contar mortos, não vamos contar mais o número de CPFs que não vão deixar de existir, mas vão deixar de contar também os CNPJs que vão deixar de existir também. Então, contextualizando, a gente está falando sobre a pandemia do coronavírus, o que isso afeta na economia mundial, na economia brasileira, e estamos conversando com o colunista do jornal Movimento Online, o economista formado na UFES, consultor da diretoria do Banesp, José Márcio de Barros. É isso. E tem mais algum outro ponto dessa pandemia, da economia, alguma outra nuance que a gente não conversou, que queira tocar neste assunto? Deixa aberto agora nesse momento. É muito interessante esse momento que a gente está vivendo, se a gente puder dar uma
Uma dica para os nossos ouvintes, Vitor, é o seguinte: a gente não sabe, a gente está entrando como se estivesse entrando num túnel e você não consegue saber a extensão desse túnel, o que tem do lado de lá. Então, nesse momento, as pessoas devem, não só as pessoas físicas, as pessoas jurídicas também, devem dar uma certa atenção à liquidez. Então, se você tem uma dívida para fazer, um novo bem para comprar, adie, pelo menos por esse período que a gente está vivendo. E até mesmo na questão dos gastos. Se você tem gasto a fazer, procura fazer aqueles gastos que são realmente essenciais. E nesse momento que a gente está vivendo, o gasto essencial é de alimentação, é de seguro de saúde, quem tem um seguro de vida também se preocupar com o seguro de vida, mas as pessoas devem adiar qualquer gasto que tem. E isso faz a economia ainda frear mais ainda. A gente estava falando das pessoas que não consomem, o Estado que não arrecada em termos de impostos, mas é preciso que as pessoas tenham aí minimamente que se preservar a liquidez, não ter muitos gastos, e até mesmo aquelas pessoas hoje que têm recurso disponível e que fazem aplicação, devem repensar se esse é um bom momento para aplicar em mercado que tem incerteza, né? Que tem uma incerteza no retorno de seus investimentos, em função da alta volatilidade que a gente está vivendo. Então, pode ser que as pessoas considerem o seguinte: o mercado de ações está passando por um momento de uma queda muito atenuada, então eu vou fazer o seguinte, eu vou investir no mercado de ações. É risco. A gente não sabe se você chegou lá no fundo do poço realmente. Entendeu? Esta pergunta que eu ia fazer logo agora é a questão de uma oportunidade, né? Alguns podem ver como oportunidade, mas num mercado volátil como esse, fica difícil, né? É difícil. Não tem alguma oportunidade nesse mercado, algo para se tirar de bom, alguma chance de se crescer em meio a todo esse caos? Ou essa volatilidade, ela deixa todo mundo pendendo meio que perdido ali no... Você tem, talvez a gente esteja vivendo uma janela de oportunidade, mas você tem que ser muito seletivo. E geralmente, nesses momentos, a gente recomenda que você faça isso, o investidor, pessoa física, faça através de pessoas que são especialistas. São pessoas que acompanham o mercado diariamente, que sabem realmente quando vai ser a inflexão dessa curva. Porque, fora isso, se você achar que você, pessoa física, vai entender desse quadro, não tem condições. Uma outra dica que eu dou também nesse período, ao invés da pessoa comprar o papel final, que ele procure diluir. Uma boa oportunidade para quem está começando ou entrando em bolsa agora é fazer investimentos através de fundos de investimento. Por quê? É como se fosse um condomínio, né? Você morar num apartamento, você vai ter um custo. Se você morar num condomínio de casa, num condomínio de apartamento, você vai ter um custo bem menor. Então, a oportunidade de você diversificar uma carteira com 10, 15 papéis é diferente, e já está academicamente comprovado, do que você colocar num papel só e apostar naquele papel. Você pode ter um ganho muito grande? Pode. Mas você pode ter uma queda muito grande quando você faz uma aposta em um único tipo de investimento. A ideia e a recomendação que a gente dá é que você diversifique, faça diversos investimentos e procure a orientação de um especialista, de uma pessoa que tenha certificação, pela Ambima, qualquer certificação que dê àquele profissional uma credibilidade, uma confiança e uma oportunidade de você investir. Não é momento para se aventurar ou ir na de aventureiros, né? Tentar seguir algum exemplo, né? Não é momento para isso. Até uma outra dica interessante, é bom você ter falado nisso, Vitor, que é aquelas pessoas que hoje estão tendo algum tipo de queda em seus investimentos, se eles resolverem vender suas posições, eles vão estar realizando o prejuízo. Então é muito importante que as pessoas tenham nesse momento mão firme e saber o seguinte: a gente vai continuar vivendo essa crise por mais 3, 4, 5 anos? Ou a gente acha que os ciclos duram em termos normais, em termos de 2, 3 anos? Em algum momento a gente vai olhar para trás e vai dizer: poxa, eu poderia até ter investido mais naquela ocasião, porque a economia passa por ciclos. Então a gente vai estar vivendo
olhando para trás, vai dizer o seguinte: poxa, foi uma boa oportunidade de se investir naquele período lá em 2020, quando o preço dos ativos ficaram muito depreciados. Então, a questão é acompanhar o mercado e ser seletivo. Ninguém vai agora lá no banco querer vender suas posições, que vai estar realizando um prejuízo. Ações cirúrgicas, né? E isso. Ações cirúrgicas, bem lembrado. Ok. E o nosso economista, aqui colunista do Movimento Online, Zé Márcio de Barros, consultor também. O que então as pessoas devem ficar de olho neste momento da pandemia? Ficar em todas as notícias, focar em que parte do mercado econômico, o que a pessoa precisa estar antenado para ficar por dentro aí de todas as movimentações, né? Informação. Todas as pessoas que tomam a decisão no mercado de ações, no mercado financeiro, no mercado de capitais, elas têm que ter informação. A assimetria de informação, aquelas pessoas que não têm acesso à informação, elas perdem para quem tem. Então, nesse momento, a gente considera que é primordial que você tenha acesso à televisão, a jornal, uma leitura diária de um boletim informativo do seu banco, da sua consultoria. Isso é primordial. Informação, nesse momento, é tudo. Isso, a gente está vivendo um mundo complicado, uma crise por conta da pandemia do novo coronavírus que vem mudando, então, um momento de incerteza que muda o se fazer jornalismo, muda a economia, muda a área da saúde, tanto que eu estou longe aqui do meu entrevistado por conta das orientações da OMS, a Organização Mundial de Saúde. A gente está mantendo aqui toda a cautela por conta da pandemia. Agora, para a gente fechar então essa entrevista, eu queria pedir de novo para o senhor fazer contar um pouco da projeção, bem resumido mesmo, contextualizar esse período, né? Esse início de 2020, final de 2019, início de 2020, a pandemia do coronavírus e depois 2021 de uma forma assim mais breve, mais resumida para o nosso internauta, nosso ouvinte, se tiver como. Vitor, não quer dizer que a quantidade de recursos que está sendo disponibilizada hoje pelos governos centrais, eles irão resolver a situação. Isso, infelizmente, é uma pena. Não significa que a gente vá retomar essa economia de uma hora para outra, principalmente agora com esse problema sanitário. Nós vamos ter período com aqueles 4 pontos que a gente falou, que é a pesquisa Focus. Você vai ter uma inflação menor, você vai viver taxas de juros iguais, e não quer dizer que o consumidor vá vir atrás de crédito. Tem um dado muito interessante. No ano de 2019, o crédito cresceu 6%. A previsão era de que agora, em 2020, o crédito iria crescer para as pessoas físicas 8%. E a gente já viu que isso vai ter uma queda de 50%. A nova previsão de crescimento do crédito é de 50%. Por quê? Porque as pessoas vão ficar mais temerosas para comprar, para iniciar um novo negócio, até que ele tenha certeza de que ele vai ter um emprego, de que ele vai ter uma renda, de que ele vai conseguir pagar a escola dos filhos, que ele vai conseguir colocar comida dentro de casa. Então, infelizmente, esse período que nós vamos viver daqui nos próximos 6 meses é de uma volatilidade muito grande, né? Você tem dólar cada dia subindo mais, ele cai, mas você vai ter sempre essa volatilidade. O mercado de ações passando por um momento de queda de papéis de 70%, 70%, de 60%, 70% das companhias aéreas, de empresas de turismo, né? Nós vamos começar a viver daqui para frente muito período de fusão e aquisição. As empresas tendem a se fundir para poder enfrentar esse novo momento. A gente viu hoje um dado muito preocupante nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vinha com um número de seguro-desemprego em torno de 200 mil mês. Esse número hoje foi para 3 milhões e 200. Então foi uma subida assim, repentina, de que se a gente for trazer isso para o nosso país, por mais que a gente tenha um número muito elevado de pessoas na informalidade, aquelas empresas que têm hoje em seu RH lá, uma pessoa que ele precisa de pagar de maneira formal,
ele pode colocar essa pessoa à disposição e pode demitir. Então é um momento muito assim, instável, incerto e inseguro para o lado do trabalhador. Infelizmente, a gente espera que isso tenha um prazo de duração muito curto, mas essa é a realidade que a gente vive hoje. Márcio, você é pessimista por natureza? Não, não sou. Esse é um momento de excepcionalidade que a gente está vivendo. É a realidade, né? Saber onde que está pisando, né? Exatamente. É isso. Então, conversamos com o colunista, o economista formado pela UFES e consultor da diretoria do Banesp, José Márcio de Barros. Muito obrigado por ter nos recebido aqui em sua casa e até uma próxima e quem sabe aí com melhores notícias, né? Tomara que muito em breve a gente tenha outras notícias e que a gente pode dizer daqui a um ano que isso tudo tenha ficado para trás, né, Vitor? É isso. Então você acompanha a coluna do economista José Márcio de Barros no jornal Movimento Online e também as últimas informações sobre o coronavírus, sobre a economia, Brasil e mundo. Então a gente se encontra lá no jornal Movimento Online, no movimentoonline.com.br. Até uma próxima.